Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que bom estarmos aqui no culto de ensino, para aprendermos a palavra do Senhor, É através do culto de ensino que aprendemos a palavra, que tiramos as nossas dúvidas acerca de alguma coisa, É muito importante, Amados, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Judas. Nós vamos continuar no livro de Judas. Judas só tem um capítulo, Um capítulo. Mas eu quero que os irmãos façam uma leitura diferente. Do verso de número 1 ao verso de número 4 para a nossa meditação. Amém? Judas. Verso de número 1 ao verso de número 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Amém? Judas fica antes de Apocalipse e depois de 3 João. Tá bom? Glória a Deus. Eu vou ler com os irmãos e os irmãos só me acompanhem. Judas, servo de Jesus Cristo, é irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque assim introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém? Incline a sua cabeça por um minuto. Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, neste culto, Pai, de ensino, de doutrina, para aprendermos a Tua palavra. Palavra, Pai, genuína, pura. Abra nossa mente, Senhor, o nosso coração, para que possamos compreender e entender, Pai, a Tua palavra nesta noite. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e que possamos ser melhores através da Tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos corrige, que exorta. É a Tua palavra, Senhor, somente a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. No nome de Jesus, a igreja diz: amém. Amém. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a Ti.
minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém? Amados, o texto a qual nós acabamos de ler, como os irmãos já sabem, trata sobre os falsos mestres que estava surgindo, que estava entrando no meio da igreja, no meio dos irmãos, e estava trazendo dissensões acerca do seu modo de viver. E também eles estavam tirando a soberania de Cristo. Então Judas precisou escrever essa carta para que os irmãos animassem a sua fé em Cristo Jesus e continuasse perseverando na sã doutrina, esperando a volta do Senhor. Judas, então, você vai ver que há algumas divisões acerca deste livro, né? No verso de número 1 ao verso de número 2, Judas traz saudações aos seus irmãos, né? Judas, como eu falei ontem, é o meu irmão de Jesus. Por que meu irmão de Jesus? Porque Jesus foi concebido, né, pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e Maria foi a mulher abençoada, a mãe de Jesus, privilegiada, escolhida para dar à luz ao Messias, ao Cristo, ao Salvador. Bendito seja Deus. Bem-aventurada és tu, Maria, né? O anjo Gabriel, né, que trouxe a boa notícia para Maria, dizendo acerca do filho da promessa, do libertador de Israel, mas não só de Israel, mas de todos aqueles que o Senhor, de todos aqueles que receberam, né? Então Maria foi escolhida, mas Maria não é divina, viu? Maria simplesmente só foi privilegiada e abençoada por carregar o Messias, o Salvador, Cristo. Pois bem, então Judas era o meio-irmão de Jesus, né? Junto com seu irmão Tiago. Nós temos aqui Judas Iscariotes. Nós temos também na Bíblia outro Judas, tá bom? Que acompanhou os apóstolos, mas esse Judas aqui é Judas, irmão
o meio-irmão de Jesus e irmão de Tiago. O tema principal do livro é batalha pela fé. Batalha pela fé. Por que batalha pela fé? Porque o que os irmãos estavam enfrentando eram debates, vamos dizer assim, teológico acerca da fé em Cristo Jesus. Os falsos mestres estavam ensinando os irmãos acerca que poderiam viver na imoralidade, que poderiam viver de forma extravagante, que pela graça de Jesus nós seríamos salvos. Então eles estavam ensinando os irmãos erroneamente. Então eles precisavam combater os falsos mestres. Como? Como combater os falsos mestres? Nós estamos falando de falsos mestres que conheciam muito bem. Eles falam bem. Eles têm a sua teoria, as suas lábias, a sua forma de atrair as pessoas. E nos dias de hoje não é diferente. Então Judas, ele já estava com o coração ardendo para escrever para os irmãos. Então, para quê? Para combater os falsos mestres, os ensinamentos errôneos que eles estavam ensinando dentro da igreja. Vamos lá. Então Judas, ele vai fazer o seguinte: esta curta epístola, porém de linguagem enérgica, foi escrita contra os falsos mestres, que eram abertamente antinomianos, e ensinavam que a salvação pela graça lhes permitia pecar sem haver condenação. Hoje, nós estamos vivendo isso. E que zombando, rejeitavam a revelação divina a respeito da pessoa e da natureza de Jesus Cristo. Então, olha o problema que Judas estava enfrentando. Verso de número 3, vocês estão com a Bíblia aí, me acompanhem. Meus queridos, a palavra aqui, tá, meu querido, mas nas outras traduções vai dizer santos. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Deus deu ao seu povo. O que Deus faz? Os irmãos sabem o que Deus fez? Pegou seu filho unigênito. Os irmãos sabem o que significa a palavra unigênito aqui, né? Filho único, viu ele? Único. Ele pega o seu filho único e envia ao mundo, para que por intermédio de Cristo todos os pecados sejam perdoados por ele. Isaías, no livro de Isaías 53, o profeta, ele traz uma profecia acerca do Messias, dizendo que ele, Cristo, o Messias, o Senhor, o Rei dos Reis, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então Deus, ele pega o seu filho
Porque todos pecaram. Paulo vai escrever em Romanos isso. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas os falsos mestres, eles estavam dizendo que o que Cristo fez na cruz era inválido. E além disso, eles estavam orientando os irmãos a viver na imoralidade, desconcertando tudo aquilo que os irmãos, os apóstolos, o Senhor tinham orientado a igreja. Você percebe que sempre vai ter alguém que vai tentar desfazer aquilo que o Senhor fez, começando pelo adversário, o diabo e os seus adeptos, porque lá na frente, no verso de número 5, a Bíblia diz assim: embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Do que Judas está lembrando aqui? De Números. Números capítulo 14, verso de número 29 e 37, de 36 a 37. O 29 diz assim: vocês serão mortos, e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim, é por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais não entrará naquela terra. Verso de número 36 e 37 diz: os homens que Moisés haviam mandado para espionar a terra trouxe má informações a respeito dela, e quando voltaram fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença, e eles morreram. Deus tirou Israel do Egito. Olha isso, Deus tirou Israel do Egito, usando o seu servo Moisés como líder, na frente do exército, na frente do povo. Deus operou milagres extraordinários. Deus mandou pragas, matou todo o primogênito do Egito e abriu o mar vermelho para que o povo de Israel passasse, e ainda mais engoliu com as águas o exército de Faraó. Deus então disse que ia tirar eles da opressão, que ia tirar eles do opressor, da prisão, para dar uma terra prometida. E o que aconteceu? Deus então envia espias, pessoas, para entrar na terra e observá-la. Dos 12, 10 trouxe desânimo para Israel, 10 trouxe medo para Israel, mas dos 12, 2 trouxe ânimo. Quem é os 2? Josué e Caleb. São os 2 homens que traz ânimo para Israel, dizendo: vamos, porque a terra é boa, o Senhor nos entregou a terra. Então, por conta disso, Deus disse: vocês não vão entrar na terra prometida. Então o que Deus faz? Envia Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, para andar em conformidade à palavra do Senhor, santificação, oração, consagração, seguir os mandamentos de Deus, ou seja, leis, princípios. Nós éramos cegos, andávamos errante pelo caminho, estávamos perdidos. Cristo, que é a luz do mundo e o sal da terra, e requer que eu e você sejamos a luz do mundo e o sal da terra, estávamos com os olhos na escuridão
Ele, por intermédio de Deus, enviado por Deus ao mundo para trazer clareza, para trazer a luz para as pessoas, tirando das trevas e colocando na luz. E o que estava acontecendo aqui era que agora eles receberam a luz e alguns falsos mestres estavam enganando as pessoas com seus ensinamentos falsos, e algumas pessoas estavam caindo, saindo da luz para as trevas novamente. Por isso que é importante, querido, amado, você novo convertido que está chegando agora, você, irmãos, obreiros, examinar as Escrituras, examinar a palavra para não ser levado por vento de doutrina, porque infelizmente existem doutrinas feitas, colocadas no meio da igreja que não condizem com a palavra e Jesus não mandou colocar, e está enganando a muitos. É mais ou menos assim, para que você entenda. Aqui é uma cortina, e por trás daquela cortina você não vê o que está dentro, é um buraco, e é isso que está acontecendo. Todos estão entrando nessa cortina, está caindo dentro do abismo dos erros, por falta de examinar as Escrituras. Foi isso que Jesus disse: errais por não examinar as Escrituras e nem o poder dela. Eu e você não podemos admitir isso. Nós temos a palavra na nossa mão, então nós não podemos ser levados por vento de doutrina, por ensinamentos fraudulentos. Bendito seja Deus. Amém, irmãos? Olha só, seu procedimento presente, linguagem insolene, caráter ímpio, conduta condenável. Veja bem, a gente vem para a igreja e aí a gente aprende a como se comportar como cidadão e como um forasteiro, peregrino, servo de Cristo aqui. Aí a gente ensina conforme a palavra. E aí você vai indo, vai aprendendo. Você vai observando as Escrituras, vai observando a lei. É mais ou menos assim, eu tenho que ilustrar aqui. Quando você compra o carro, e aí você tira a sua habilitação, você vai aprender sobre as leis. Então você vai receber um manual das leis, para que você não leve uma multa, para que você não seja pego de surpresa e ter seu carro perdido, levar pontos na carteira. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado. E aí a gente estamos formando um caráter cristão. Aí muda-se os homens. Aí você vai, ou muda o pastor, você vai congregar em outro lugar e de repente você vê um camarada dizer assim: ó, Deus ama você, Ele quer o teu coração, Ele te conhece, Ele não está preocupado a forma que você está vivendo, a maneira que você está vivendo. O que Ele quer é o teu coração. Ele te ama, Ele vai te perdoar. E aí te incentiva a fazer coisas que outrora atrás era errado, que outrora atrás era inadmissível ter dentro da igreja. Por exemplo, Ele incentiva você a beber, Ele incentiva você a fazer tatuagem, Ele incentiva você a fazer coisas que a Bíblia condena. E aí, se você não tem o conhecimento e não está alicerçado na palavra, o que vai acontecer? Eu gostei desse pastor, eu gostei desta igreja, porque ele não me proíbe muitas coisas, ele é um cara legal, ele é um cara que deixa a gente fazer o que quer, né? A mensagem dele é suave, a mensagem dele é tranquila, dá para me congregar nessa igreja. É por isso que você vê essas igrejas abarrotadas. E aí vai desconstruindo na vida da pessoa
o caráter cristão. Simplesmente ele é um religioso, que só vai à igreja, mas conforme foi destruindo o caráter dele cristão, ele só vai marcar presença na igreja. E ele começa a viver novamente tudo aquilo que ele lutou, que foi difícil, Elisângela, para tirar da sua vida. É muito fácil. Se fosse tão fácil assim servir a Cristo, como a gente pensa, que podemos fazer o que a gente bem entender. Primeira coisa, a partir do momento que a gente serve a Cristo, a gente não manda na gente. A gente não segue as nossas leis. A gente não somos dominados por nós. A primeira coisa que acontece, há uma frase do livro do discipulado, dos novos convertidos que tem no livro, que diz assim: quando alguém diz que ama Jesus, aceita as suas ordenanças. Louvado seja Deus. Então, queridos, eu peço a você nesta noite, comece a examinar as Escrituras. Pastor, e se eu não entender? Primeiro, o Espírito Santo vai te trazer clareza, vai abrir a sua mente, o seu coração, para que você compreenda a palavra de Deus e não seja enganado por esses falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas, falsas profecias. Cuidado com as profecias. Cuidado com essa profecia. Não vai atrás de revelação. Deus, quando quer usar alguém para falar com você, você não precisa sair correndo atrás dela ou dele, pedindo uma revelação. Eu acabei de ver uma foto de um pastor que tem mais de 100 mil seguidores. E ele disse que ia colocar agora, quem quisesse, teria que pagar uma taxa de R$26 para que ele revelasse a vida do santo, ou as promessas. Falsos profetas, falsos mestres. E é isso que nós precisamos lutar e entender. Amém? Judas escreveu esta carta, para, com empenho, advertir os crentes sobre a grave ameaça dos falsos mestres e a sua influência destruidora nas igrejas, para energeticamente conclamar todos os verdadeiros crentes a resolutamente batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Verso de número 6. Lembre dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus o está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Deixa eu falar algo para os irmãos. O diabo e os adeptos existem. É uma doutrina bíblica. Amém? Eles existem. O adversário, ele quer ser igual a Deus, se igualar ao Senhor. E quando o Judas está narrando isso, ele está nos trazendo a seguinte informação. Eu vou falar as palavras de Jesus agora, João 8,44. Primeiro, o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Luta contra a igreja, luta contra a família. Ele quer de qualquer custo destruir a família e destruir a igreja do Senhor. Por muito custo, o que ele puder fazer para destruir o seu lar, para destruir seu casamento, para destruir a sua família, ele não vai medir esforço para fazer isso. Ele vai investir tudo que ele puder para destruir a sua família.
E ele vai querer fazer tudo o que ele puder para tentar destruir a igreja de Cristo. Quantas pessoas que eu e você conhecemos que não conseguem mais vir à igreja, que estão afastados, que caíram na armadilha, na artimanha, nos laços do adversário. A Bíblia diz que o nosso adversário está ao nosso derredor, rugindo os dentes, com as mãos estendidas, procurando a quem possa tragar. Então, com o diabo, você precisa usar as ferramentas certas. Então, olha o que Jesus fala acerca dele. João 8:44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe a verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Você só consegue combater e lutar contra o adversário com ferramentas espirituais. Aonde está, pastor? Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10. Como que eu tenho que entender e compreender que o diabo e os seus demônios existem? Ele oprime o crente e o ímpio. Ele reprime as pessoas. Ele escraviza as pessoas. Eles estão unidos. Quando você vê uma pessoa brigando com a outra, ou tirando a vida de uma outra pessoa, o adversário, os adeptos, os demônios estão unidos para ver sangue sendo derramado, porque para ele não há oportunidade. Eles não têm oportunidade mais de ser salvos. Então, o que eles puderem fazer para tragar as almas, investindo, eles vão fazer. Então Paulo, ele recomenda a gente fazer o quê? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder estáis firmes. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados, contra a potestade, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestial. E tem gente medindo força com o diabo, né? Já viu aquelas entrevistas que são feitas? Então o adversário, ele luta contra a família, luta contra a igreja, luta contra o princípio. Desde o início, ele vem tentando se igualar a Deus. A primeira coisa que eu preciso dizer a vocês, que o diabo só age conforme a permissão do Senhor. Amém? 2 Pedro e Judas, com certeza, ele vai expressar muito algumas falas que estão lá em Pedro. As falas de Pedro. Por exemplo, 2 Pedro, verso de número 4 diz: pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Apocalipse capítulo de número 20, verso 10. Ai do diabo que os haviam enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já havia sido lançado, e lá eles serão atormentados para todos sempre, de dia e de noite. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa saber dessas coisas. Você precisa entender essas coisas. Quando você se sente oprimido, você já acordou muitas das vezes de madrugada oprimido, como se você fosse morrer? Não conseguir levantar da cama, não conseguir respirar, é como se estivesse te oprimindo. Parece que alguém está te matando. Já aconteceu isso com você? Olha aí. Nós precisamos das ferramentas. Pastor, para mim ter essas ferramentas, como que eu faço? Primeiro,
crer no Senhor Jesus. É só crer nele, a fé nele. Segundo, busque em oração, em consagração, em constância e oração. Peça para Deus força, sabedoria. Palavra de Deus. Use a palavra, medite na palavra, ore antes de dormir, sempre vai orando, sempre vai pedindo para o Senhor, interceda pelo seu lar, interceda pela sua casa, interceda pela sua vida, pelo teu casamento, ore pelos teus filhos, porque o adversário pode usar eles. Ore pelo teu lar, entenda, você precisa discernir o que vem, se é do rebelde mesmo, do homem rebelde, da mulher rebelde, do filho rebelde, ou se de fato, por trás daquilo que está acontecendo, não é uma ação adversária para afligir. São essas coisas que acontecem, mas tem crente que não sabe. Louvado seja Deus. Verso de número 7 diz assim, olha Judas dizendo, lembre dos moradores de Sodoma e Gomorra e da cidade vizinha que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidade e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Judas está lembrando acerca dos demônios e do diabo, para onde eles foram. Judas está lembrando acerca de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu, o que houve naquele lugar, o fogo que o Senhor enviou, o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Judas está mostrando para os irmãos que o que vai acontecer com esses falsos mestres é isso. Esses falsos profetas que estão introduzindo no meio dos irmãos para trazer dissensões. Então o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra? Aí você vai ver no livro de Gênesis capítulo 19 a história do que houve com Ló, sobrinho de Abraão. Ló foi tirado com Abraão para ir a um lugar que o Senhor tinha mandado ele ir, a sair da sua parentela. E aí Ló, então, se separou do seu tio e foi morar neste lugar. E aí os anjos do Senhor foram até lá e falou para Ló, tira a sua família daí, porque esse lugar vai ser destruído. Agora, esses homens eram mal, perversos. Deus não poupou. Deus não poupou. Poupou a família de Ló. É Ló, né, irmãos? Ló. Poupou a família de Ló, tirou a sua família e destruiu aquela cidade. Aí Deus usa Moisés para lembrar os irmãos no Egito, dizendo, Deuteronômio capítulo 29, verso 23, o país ficará um deserto, todo coberto de enxofre e de sal, não haverá plantações, nem colheita, e nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar como a cidade de Sodoma e Gomorra, de Adimá e Zeboim, que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com elas. Não podemos jamais brincar com a misericórdia de Deus. Falo sem medo de errar. Pastores, obreiros e membros estão brincando com a misericórdia de Deus. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 6 diz, Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber. Amados, Deus está deixando exemplo para nós, de tudo que vai acontecer, palavras de Jesus. Olha, livro de Mateus, capítulo 24, o que vai acontecer? O que tem acontecido nos últimos dias? A cada dia que passa, a prostituição está escancarada na nossa frente. A sexualidade está escancarada na nossa frente. Não tem mais horário de televisão que você pode colocar, porque vai estar escancarada a sexualidade.
a prostituição, a lascívia, a luxúria, a apologia à droga, a apologia à bebida. Eu vi um vídeo hoje de uma famosa denegrindo a imagem de Jesus, chamando Jesus de tudo que é nome, denegrindo, não respeitam e não temem ao Senhor. Desses o Senhor não terá misericórdia. E o nosso papel, pastor? Tem casos que a gente temos que agir, mas tem outro que é só orar e entregar na mão de Deus, porque Deus está vendo tudo. A igreja está sendo vista como um ar de chacota, por causa dos escândalos, por causa das falsas profecias que são profetizadas. É um perigo. Quantas pessoas estão surgindo dizendo que é pastor e traz cada teoria, meu irmão. É por isso que é importante a gente ler as Escrituras, examiná-la, para não ser enganado. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus, insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Judas lembra que nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Esses homens insultam. E o que estão fazendo hoje, não é o mesmo? Não é o mesmo que está sendo feito? Insultam. Não tem reverência com as coisas de Deus. Eu sei que é muito duro ouvir essas coisas, mas é preciso, para que você tenha alicerce. Jesus contou uma parábola dizendo que um homem prudente, ele firma sua casa na rocha, aonde vem a tempestade, o vento, a chuva, mas ela não cai, porque ela está alicerçada na rocha. Quem é a rocha? Cristo é a rocha. Jesus é a rocha. Se alicerce na rocha que é Cristo. A preocupação de Paulo, o amor de Paulo com a sua igreja era tão intensa que ele exortava os irmãos. Ele exortava os irmãos como? O que é amar para você? É só eu ir na tua casa te visitar? O que é amar para você? É só o pastor orar pela tua vida? O que é amar para você? É só o pastor dizer que você vai vencer, que você vai ser próspero? O que é amar para você? Amar para você, para nós, biblicamente falando, é apacentar a igreja. Mesmo que eu veja que você tenha que chorar um pouco, mas você precisa ouvir a verdade. Se você estiver no erro, eu tenho que ouvir a verdade. Se eu estiver no erro, ou seja, o pastor, ele tem que apacentar a igreja que não é dele, é de Cristo. Então eu tenho que mostrar a verdade. Paulo, 2 novos convertidos aqui, é esse caminho. Eu não posso, de maneira nenhuma, negar a verdade bíblica para vocês. Eu tenho que ensinar a vocês o caminho que se deve andar. Como seguir como verdadeiro cristão, caráter cristão, vocabulário cristão, vestimenta cristão. É assim que devemos nos comportar diante de uma sociedade, diante de um mundo corrupto. As pessoas precisam olhar para nós, olhar para mim, olhar para você e ver que de fato você é um servo de Jesus Cristo. Ver que de fato que você é uma igreja, que você é uma luz do mundo. Ver que você é diferente. Precisamos ver. Olha Pedro negando. Olha que interessante, Pedro negando
negando. Pedro dizia que ia morrer com o Senhor, que não negaria o Senhor, que seria fiel ao Senhor, e Jesus dizendo: Pedro, tu vai me negar antes que o galo cante, por 3 vezes tu vai me negar, Pedro. Não vou, Senhor, não vou, Senhor. E os apóstolos diziam: não vamos se escandalizar, Senhor. Pois bem, a Bíblia diz que Judas veio ao encontro do Senhor no Getsêmani, onde Jesus estava orando. A Bíblia diz que quando Judas chega, Judas o trai com um beijo no rosto e leva o Senhor preso. Pedro até resistiu, pegou a sua espada, cortou a orelha de um soldado chamado Malco. A Bíblia diz que Jesus então coroou aquele homem, colocou a sua orelha no lugar e deu uma recomendação e um ensinamento para Pedro: Pedro, se eu quisesse agora, eu clamaria ao meu Pai que estás no céu, e Ele me mandaria para mim uma legião de anjos. Aí todos se escandalizaram, todos correram, todos fugiram. Aí Pedro ficou um pouquinho mais perto, observando como que ia acontecer com o Senhor. Ele ficou olhando o que ia acontecer. Ele ficou ali perto de todos. Por mais que ele negou, ele ficou perto. A Bíblia diz que alguém olhou para ele e disse: você é dele. Aí ele negou. Mas alguma coisa denunciava que ele era de Cristo. Alguma coisa mostrava que ele pertencia ao Senhor. Alguma coisa denunciava que ele andava com o Senhor. Não, não conheço. Você fala como ele, mesmo negando. Não, não conheço. Você se veste como ele, mesmo negando. Não conheço, nunca vi este homem. A Bíblia diz que o olhar de Jesus olhou para Pedro, e Pedro chorou, e chorou, e chorou. Mas havia um diferencial na vida de Pedro, mesmo negando. Por isso que eu digo a vocês, irmãos, nós estamos vivendo a última hora, o último minuto, o último segundo. Principalmente vocês aqui, membros, obreiros, novos convertidos. Pastor, mas eu sou um novo convertido. Por que essa feijoada? Você tem que comer feijoada, tutu, macaxeira. Tem que comer essas coisas, Emily. Paulo, para você não ser enganado. Não ser enganado. Porque infelizmente é o que nós estamos vendo na televisão. Falsas profecias, falsos milagres, falsas mensagens. Tudo envolvendo dinheiro. Escondendo a verdade bíblica. Como que vai se acabar? Léo disse uma coisa aqui: não importa o que vai acontecer na trajetória, o que importa é que a igreja será vitoriosa em Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Mas será que até lá, se a gente não querer examinar bem e se fortalecer no Senhor, vamos ver essa vitória? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são estas que os destroem. Ai deles! Seguem o mesmo caminho de Caim, por causa de dinheiro. Eles se entregam ao mesmo erro de Balaão, e como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. O livro de Judas é tão rico que Judas, num só capítulo, numa só carta, ele engloba o Antigo Testamento. O que Judas está falando acerca de Caim? Ele está trazendo à memória, sabe o que? Gênesis capítulo 4, verso 5. Mas rejeitou Caim a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Porque ele viu que Deus tinha se atentado à oferta de Abel. Então Judas vai mostrar para os irmãos
Outro detalhe, 1 João capítulo 3, verso 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Então Judas está mostrando, lembra disso? Lembra dos irmãos? Ou seja, o que Judas está querendo nos mostrar é o seguinte: esses homens serviam a Cristo, andavam no caminho do Senhor, mas eles apostataram da fé. Números 16, capítulo 16, verso 1 e 2. Corá, filho de Izá, do grupo das famílias dos levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Rubem. 2 deles eram filhos de Eliabe e se chamavam Datã e Abirão, e outro era filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Então Moisés disse ao povo, veja bem o que acontece: Corá se reúne com algumas pessoas para dizer que só Deus falava por intermédio de Arão e Moisés, então vai colocar eles à prova. Mas olha o que vai acontecer com esses homens. A Bíblia diz que Moisés disse ao povo: eu vou dizer. Como vocês vão ficar sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso? Então Moisés vai dizer o que vai acontecer com Corá, por se levantar contra o homem escolhido pelo Senhor. Olha o que vai acontecer. Eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso. Ele está nos dizendo assim: Deus resolveu fazer tudo isso. Fiz todas essas coisas porque o Senhor mandou. Se estes homens tiverem morte natural, como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Verso 30. Mas se eles fizerem acontecer alguma coisa fora do comum e se revoltar, e se a terra, melhor dizendo, se abrir e engolir essa gente com tudo o que eles têm, eles descerão vivos para o mundo dos mortos. Vocês ficarão sabendo que esses homens rejeitaram o Senhor. Verso 31. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles e os engoliu com suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá e tudo que eles tinham. Assim desceram vivos para o mundo dos mortos, eles e tudo o que possuíam. A terra os cobriu e eles desapareceram. Verso 34. Ao ouvirem os gritos deles, todos os israelitas que estavam ali saíram correndo e gritando: a terra vai engolir a gente também. Verso 35. Então o Senhor enviou fogo e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso. Por que motivo Judas deixa isso como exemplo para a igreja? Lembrando aos irmãos o que vai acontecer com essas pessoas que ferem e ensinam de forma errada o que a Bíblia não diz. A Bíblia diz assim, que não é bom a gente tirar um tio ou colocar um tio. Esses são os exemplos. Verso de número 22. Então os chefes dos Moabitas e os midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Balaão foi pago, mas Balaão só fez porque Deus permitiu que ele fosse. Porque quando esses homens chegou na casa de Balaão, Balaão pediu para que eles ficassem à noite, porque ele ia consultar ao Senhor. Os moabitas, Balaque mandou a primeira levada de pessoas e não conseguiram trazer Balaão. Aí na segunda levada ele mandou pessoas importantes. Aí Balaão pediu para que eles ficassem ali à noite e foi Balaão consultar ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor disse: vá com eles.
Então, Judas está trazendo a memória. E hoje, irmão? Você quer receber uma cura? Paga. Você quer ser curado de alguma coisa? Paga. É isso que está acontecendo. Você quer receber adivinhações, revelações? Paga. Me dá tanto. Eu quero tanto. Estipula valores com coisas sagradas, coisas santas. Vendem-se coisas santas. É isso que está acontecendo. E muitas pessoas estão caindo, comprando milagre, pagando um absurdo de fortuna para receber aquilo que Deus não mandou, aquilo que Deus não entregou. Então você precisa ficar atento para não ser enganado como essas pessoas estão sendo enganadas no dia de hoje. Com as suas vergonhas e bebedeiras, eles são como manchas de sujeira. Nas refeições de amizade que vocês realizam, eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pelas raízes e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar mais profundo, a escuridão. Verso 15 diz: para julgar todos, ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens serão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulando os outros porque são interesseiros. É isso que Judas está alertando. Você está pensando que essas pessoas estão preocupadas com a tua alma? Eles estão preocupados com aquilo que você pode proporcionar para eles. É com a gordura. Eles estão preocupados com aquilo que você pode proporcionar a eles. E as palavras finais de Judas mas você, meus amigos, irmãos, santos, lembre do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês, quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, amados, irmãos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. Colossenses capítulo 2, verso 6. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais forte na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Jesus nos ensinou, então vamos viver como Ele. Nós estamos aqui, amados, mas não somos daqui. Nós moramos aqui, mas não somos daqui. Viva como Ele.
anele o céu. Deseje se parecer com Cristo em todos os requisitos e aspectos dele. Deseje. Tenha ele como modelo para a sua vida. Cristo. A sua mente tem que ser mente de Cristo. Perdoe como ele perdoou. Ame como ele amou, não importa o que fizeram com você. Paulo vai escrever Romanos capítulo 12, verso de número 1, 2, dizendo: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Esse desejo tem que arder no nosso coração. Eu quero ser igual a Jesus. É assim que tem que arder dentro de mim. Eu quero ser igual a Jesus. Eu anelo ser igual a Ele. Eu desejo ser igual a Ele. Eu quero, eu necessito, eu preciso. Eu imploro ser igual a Cristo. Eu desejo, mas eu não consigo. Entende? Eu não consigo. E esse anelo, esse desejo, não é um desejo de ser gloriado como Ele é, poderoso como Ele é, não, mas ter um caráter de Cristo. Paulo deixa claro isso. Seja meus imitadores igual eu sou de Cristo, um crente salvo em Jesus. Anela parecer com Ele, falar como Ele, andar como Ele, se vestir como Ele, agir como Ele, orar como Ele, jejuar como Ele, estudar a palavra como Ele, evangelizar como Ele. É isso que tem que arder nos nossos corações. Não tenha vergonha das causas de Cristo. Erga a bandeira dizendo: eu sou servo de Deus, eu sou servo de Jesus Cristo, eu sou cristão e defendo a bandeira do corpo e do sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Esse desejo tem que arder no nosso coração. Não importa o que vai trazer sobre você. Vão me perseguir, vão me chamar de santo, vão me chamar de quadrado. Deixa chamar do que você quiser. O que importa é você agradar a Deus, não aos homens. Não aos homens. Agrade a Deus. Viva a vontade de Deus. Ande na vontade de Deus. Faça conforme a vontade de Deus, que a sua vida será como excelência. Não importa quem você vai desagradar, se é um parente seu, se é um familiar seu, se é um amigo seu, quem está ao seu redor, quem está à sua volta, mesmo que você fique só, não perca a presença de Deus. Perca tudo, mas não perca a presença do Senhor sobre a tua vida. Romanos capítulo 8, verso de número 26. Precisamos do Espírito Santo. Verso de número 20, como eu li, vai dizer o seguinte: porém vocês, meus irmãos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo sobre nós. Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele é importante, porque ele fala que nós somos templo do Espírito Santo e não devemos entristecer o Espírito Santo. Não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em vós? Então não podemos entristecer o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te ajuda, é o Espírito Santo que convence você, é o Espírito Santo que dirige a tua vida, é o Espírito Santo que mostra para você o que está certo e o que está errado. É o Espírito Santo que vai transformando as nossas vidas. É o Espírito Santo que vai trabalhando dentro da gente, mudando o nosso viver, a nossa maneira, o nosso jeito, a nossa fala. É o Espírito Santo. É importante termos o Espírito Santo. E
tem crente que não está dando mais valor ao Espírito Santo, não se preocupa mais com o Espírito Santo, não se preocupa em entristecer o Espírito Santo. Você tem que entender que o Espírito Santo é sensível. E a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus por completo e confessamos Ele como o único, suficiente Salvador, adquirimos o Espírito Santo para as nossas vidas. É Ele que te sustenta. É Ele que mostra o caminho que você deve seguir. Ele que mostra o caminho que você está errado. Ele vai te orientando, Ele vai te ensinando. Ele vai moldando a tua vida. É o Espírito Santo. Pastor, como é que eu tenho o Espírito Santo? Quando você aceita Jesus. E para mim mantê-lo, ore. Romanos capítulo 8, verso de número 28 diz assim. Assim também, verso número 26, melhor dizendo. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não pode ser explicado, por palavras, pede a Deus em nosso favor. Orar, a oração, clamar a Deus, ter uma vida de oração, uma constância na oração. É a mesma coisa de você procurar o seu marido para conversar, de você procurar sua esposa para conversar, de você procurar seu pai para conversar, de você procurar seu namorado para conversar, sua namorada para conversar. É assim que devemos orar. Orar falando com uma pessoa. Não orar porque você tem que orar como se fosse uma coisa, uma magia. Não, é Deus te ouvindo. É por isso que ele fala por intermédio de Isaías: buscar-me-eis e me achareis, se me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Então é através da oração. Pastor, estou com problema, vai orar. Pastor, está difícil, vai orar. O meu lado está complicado, vai orar. Vai pedir para Deus, vai conversar com Deus, vai orar. Deus vai te fortalecer, vai te renovar. E se Ele quiser, Ele vai entrar nessa causa. Mas você precisa orar. Você precisa ter constância e oração na sua vida. Efésios capítulo 6, verso de número 18 diz: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, e orem sempre por todos os povo de Deus. E o último versículo diz assim, os últimos: e continue vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenha misericórdia dos que têm dúvidas, salve os outros, tirando-os do fogo, e para com os outros mostre misericórdia, com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Por exemplo, tem uns irmãos mais fracos, né? Que está indo por caminhos errôneos, está meio perdido, está meio desorientado, sabe não? Está meio assim, e você que está forte, não, vem cá, filho, você está conseguindo orar muito? Não, vamos orar comigo, vamos para o condicionamento, ei, vamos ler a palavra do Senhor, está entendendo? Vamos ajudar os mais fracos, vamos orar por eles, né? Vamos trazer eles de volta, para que eles não se percam no caminho. Essa é a preocupação de Judas. E o verso 24, 25 diz assim: Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Muito interessante. Depois eu leio o 25. Amados, quem quer ir para o céu aqui? É o que nós mais queremos. Quem não quer ir para o céu? Ver aquilo que João viu. Quem não quer morar lá? Onde não vai haver ódio, não vai haver rancor, não vai haver raiva, não vai haver perseguição. Quem não quer ir para lá? Quem não almeja ir para o céu? E morar naquele lugar maravilhoso, esplendor, belo, lindo. Quem não quer ir? Mas precisamos nos esforçar aqui. O passaporte está aqui. É aqui para chegarmos lá. É mostrarmos aqui. É renunciar aqui. É mudar o nosso caráter aqui. É viver uma vida plena com Deus aqui. Para quando chegar o nosso dia, estarmos eternamente vivendo com Ele lá. Amém, amados? Esta é a palavra gloriosa.
eu quero ir para o céu, almejo o céu, anelo o céu. Então, coloque isso na sua mente, porque você vai buscar as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de cima. Louvado seja Deus. E o último, verso 25 diz assim: por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos ao único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, e agora e para sempre. Amém. A saudação final, Judas deixa bem claro o poderio de Cristo. Ele está deixando bem claro o poderio de Cristo. Ele está mostrando que o caminho é o Cristo. A salvação está em Cristo. Adorar somente a Cristo. É isso que Judas está dizendo. Verso de número... Romanos capítulo 16, verso de número 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória para sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Ao Rei eterno, imortal, invisível, único Deus, a Ele seja dada a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde esta palavra no vosso coração, amados. Guarde ela no vosso coração. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação. Há um refrão do Nani Azevedo que diz assim: a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. A Ele a glória. Se você puder cantar de olhos fechados. A Ele a glória eternamente. Amém. Fique de pé para a gente terminar. A Ele a glória, a Ele a glória.